Subdivisão dos tempos. Preste bastante atenção. Muito importante o domínio da divisão, subdivisão e semi-subdivisão dos compassos, tempos e partes destes. Conforme vimos, o ritmo baseia-se na divisão ordenada do tempo. Cada unidade de tempo pode ser dividida ou subdividida em partes iguais. A divisão do tempo em duas partes é a subdivisão binária. A divisão do tempo em três partes é a subdivisão ternária. Subdivisão binária. A primeira parte do tempo é forte e a segunda parte é fraca. Dela derivam todos os compassos simples. Subdivisão ternária. A primeira parte do tempo é forte e a segunda e terceira partes são fracas. Dela derivam todos os compassos compostos. Veremos no 10º módulo. Toda a divisão musical se baseia nesses dois modos de dividir, ou seja, o tempo ou parte do tempo pode ser dividida em duas partes ou três partes, etc. Subdivisão binária. Unidade de tempo, uma mínima. Acento principal, forte. Se pronuncia tá. Subdivisão binária da mínima em duas semínimas. Acentos secundários, forte, fraco. Se pronuncia ta-ti. Como vimos nos módulos anteriores, ao fazermos a linguagem rítmica, pronunciamos a sílaba ta para todos os tempos. Portanto, todo tempo ou cabeça de tempo usaremos esta sílaba ta. No entanto, ao subdividir os tempos, a parte fraca pronunciaremos a sílaba ti. Portanto, todo movimento secundário do tempo e continuação deste, como exemplo a síncopa, usaremos essa sílaba ti. Divisão e subdivisão é muito importante dominar. O pentagrama é dividido em compassos, e os compassos, por sua vez, é dividido em tempos, e os tempos são divididos em movimentos e semi-submovimentos, etc. Assim, para cada divisão e subdivisão é usada uma linguagem para ler o ritmo. Consoante a fórmula de compasso, será a linguagem rítmica utilizada nas figuras. Portanto, não será sempre usado o tá na semínima, e nem muito menos só quando houver cocheia que falará tate, tate e assim por diante. Tenha como norte o raciocínio das divisões e subdivisões e não as figuras. Assim, falará a sílaba tá em tempos inteiros, completos, ou nas cabeças de todos os tempos iniciais na parte forte. Isso é divisão do compasso em tempos. Havendo uma subdivisão dos tempos, ou seja, utilizará a sílaba ti em toda parte fraca ou procedente da mesma, conforme exemplo. Nas subdivisões dos tempos, os acentos métricos devem ser iguais à acentuação métrica do compasso, predominando o acento principal sobre o primeiro tempo, que é o acento tônico do compasso. Os demais serão acentos secundários. Todos os estudos de solfejo a seguir devem ser estudados das duas formas indicadas, linguagem rítmica e solfejo. Linguagem rítmica. Cante as sílabas ta-ti para a subdivisão binária, obedecendo os acentos métricos. O gesto da mão deve ser de baixo para cima, os tempos começam e terminam em baixo, sem interromper o movimento, subdividindo proporcionalmente o tempo em partes iguais e pronunciando as sílabas em sincronia com o gesto da mão, conforme exemplo. Solfejo.
Substitua o movimento da mão pelo gesto da marcação dos compassos para o solfejo, conforme exemplo, e fale o nome das notas. Ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta. Do ré do si sol lá si do lá. Do ré do sol lá si lá sol fá. Ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ta. Do ré mi fá sol, ré mi ré do ré mi fá sol ré fá mi do. Ponto de aumento. É colocado ao lado direito da cabeça da figura e aumenta metade do seu valor. Lembre-se, aumenta metade do seu valor. As pausas também podem ser pontuadas. Pode-se usar até 3 pontos de aumento. O segundo ponto aumenta metade do primeiro ponto e o terceiro ponto aumenta metade do valor do segundo ponto. Nota: no inário só há hino com ponto duplo, hino 228. Não há hino com ponto triplo. Muito importante o domínio deste tema pontuação. Somar, contar e executar com perfeição as notas compostas por ponto. Ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ti ta. Si do ré si sol si lá mi
Fá, Sol, Lá, Fá, Ré, Dó, Si. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Sol, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Lá. Si, 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 Lá, Sol, Fá, Mi. Ligadura é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo das notas e serve para unir os sons. Existem 3 tipos de ligadura: ligadura de valor, ligadura de portamento e ligadura de fraseado. Ligadura de valor: liga notas de mesma altura. É a união de notas da mesma altura, somando os seus valores. Ligadura de portamento: liga 2 notas de diferentes alturas. É a união de notas de alturas diferentes, sendo que a nota principal, onde inicia a ligadura, possui o som da nota posterior, ficando a execução articulada somente na primeira nota, sendo que a segunda nota da ligadura não recebe ataque, resultando numa execução ligada. Ligadura de fraseado: liga diversas notas ou compassos e identifica semifrases ou frases. Observação: a ligadura de fraseado acima é apenas um exemplo, não sendo grafada no inário, porém é utilizada em métodos e partituras. Ta, 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 ta. Sol, Sol, Dó, Si. Sol, Ré, Ré, Dó. Sol, Mi, Mi, Ré. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó. Síncopa. A síncopa ou síncope é a nota iniciada em tempo fraco ou parte fraca do tempo, estendendo-se até o tempo forte ou parte forte do tempo. Causa o efeito de deslocamento da acentuação métrica musical. A síncopa pode ser regular quando tem figuras com a mesma duração, ou irregular quando tem figuras com durações diferentes. Nota sincopada é aquela em que ocorre a síncope e não deve ser executada mais forte. Ta, ti, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Ta, ti, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Sol, 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 Mi, Ré, Sol, Si, Ré. Mi, Ré, Si, Lá, Ré. Contratempo. São notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando os tempos fortes ou partes fortes do tempos preenchidos por pausas. Veja o exemplo: tempo ou parte forte representada por silêncio,
e o tempo ou parte fraca preenchida de som. Contratempo, contra o tempo forte, evitando o tempo forte. Ta, 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 ti, ta, 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 ti, ta, 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 ti, ta, 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 ti, ta, 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 ti, ta, ti, ta, 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 ti, 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 ta, ti, ta, ti, ta. Do, si, la, ré, do, si, ré, do, mi, ré, do, mi, ré, si, lá, ré, si, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol, si, ré, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, do, ré, sol, mi, do, lá, do, fá, ré, si, ré, sol, mi, do, mi, si, mi, fá, sol, lá, mi, fá, ré, sol, sol, do, fá, si, Endecagrama. O endecagrama é um sistema de pautas com 11 linhas e 10 espaços que une as claves de Sol e Fá. As duas claves são separadas por uma linha central que é chamada Dó central. O Dó central é comum às duas claves, tanto na escrita quanto na emissão do som. Altura. Veja o exemplo. Sistemas de 2 pentagramas, clave de Sol e Fá, e a localização do Dó central. A melhor maneira de aprender a leitura da clave de Fá, partindo deste princípio, entendemos o fundamento do sinal denominado clave, dar nome às notas. Sistema é o conjunto de pentagramas unidos por uma chave ou barra. A partir de então, em todo momento e em todos os ensaios musicais que citar sistema, estará se referindo ao conjunto dos pentagramas das vozes da clave de Sol e de Fá. Lembre-se, notas: endeca, 11, grama, linha, endecagrama, 11 linhas. No inário em Dó, Si bemol e Mi bemol, utiliza-se o sistema de 2 pentagramas.
No inário para cordas, o sistema é de 3 pentagramas, claves de Sol, Fá e Dó. No inário para organistas, o sistema também é de 3 pentagramas, uma clave de Sol e 2 claves de Fá. Porém, para facilitar a leitura, a chave não abrange o pentagrama da pedaleira, conforme notação organística atual. Desenhe a clave de Fá. A fórmula de compasso dê nome às notas e solfeje. Do, si, do, lá, sol, lá, fá, sol, si, do, fá, do, lá, fá, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, lá, fá, fá, sol, lá, sol, fá, mi, sol, do, sol, lá, fá. Sol, sol, si, sol, 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 lá, si, sol, mi, fá, sol, si, do, ré, si, do, ré, mi, ré, do, ré, sol, lá, sol, 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 fá, sol. Fá, sol, mi, fá, do, fá, lá, sol, si, sol, lá, fá, sol, ré, sol, mi, fá. Fá, fá, sol, lá, sol, fá, sol, 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 lá, sol, mi, fá. Do, lá, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, sol, lá, sol, fá. Fá, sol, mi, fá, do, fá, sol, si, sol, lá, fá, sol, ré, sol, mi, do, lá. Fá, sol, lá, sol, fá, mi, fá, fá, lá, do, si, lá, sol, lá, do, ré, si, do, lá, fá, do, lá, sol, lá, fá. Ta, 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 ta. Ta, 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 ti, 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 ta. Do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, do, lá, si, sol, lá, fá, mi, ré, sol, do, lá, ré, si, do.
Tati tati ta tati tati ta tati tati ta 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 tati tati ta tati tati ta tati tati ta. Sol, sol, lá, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, sol. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol. Neste espaço destinado para anotações e exercícios complementares, aproveite para exercitar a clave de Fá. Parabéns! Você conseguiu concluir o 7º módulo.